Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina, continua nos ensinando a rezar. Já desde o domingo passado, quando nos era apresentada aquela situação entre Maria e Marta, Jesus elogia, repreende Maria, muito agitada e atarefada, repreende Marta, muito agitada e atarefada, e elogia Maria, que tinha escolhido a melhor parte, tinha escolhido o caminho da oração. Então, como a oração, ela é fundamental na nossa vida cristã, isso é, um cristão nunca o será de fato, se não tiver vida de oração. Um cristão nunca experimentará a alegria de Cristo se não tiver vida de oração. Um cristão nunca receberá os sacramentos com toda a sua eficácia se não tiver vida de oração. Um cristão nunca poderá viver os mandamentos de Deus, a obediência à lei de Deus e vivê-la com alegria se não tiver vida de oração. Um cristão nunca descobrirá Jesus Cristo como uma pessoa viva se não tiver vida de oração. Perceberam? Aqui eu poderia dar vários outros exemplos e condições sem as quais, se não houver vida de oração, aquela realidade não é alcançada. Então, a vida de oração, ela é central, basilar, fundamental, que não pode ser deixada de lado. Pois bem, então Jesus, ele retoma esse mesmo tema e a igreja, num domingo seguinte, novamente o apresenta para mostrar a necessidade e a importância deste tema, vida de oração. Pois bem, então Jesus diz aqui a palavra que Jesus estava rezando. Imagine Jesus Cristo, o Filho de Deus, rezava. Nós, pobres pecadores, é claro que precisamos mais ainda rezar. Pois bem, Jesus estava rezando, aquele exemplo de Jesus tocou o coração dos apóstolos. Com meus santos, o exemplo dos pais tocará o coração dos filhos. Os filhos, vendo os seus pais rezando, eles vão de alguma maneira querer seguir aquele mesmo exemplo. Pois bem, os apóstolos viram e pediram a Jesus: Senhor, estamos aqui em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João Batista, ensinou a seus discípulos. E Jesus então, não apenas ensina uma oração, mas ele ensina como rezar. Ele ensina o Pai Nosso, e imediatamente após o Pai Nosso, ele ensina como deve ser a nossa oração, toda e qualquer oração. Como ele vai, logo depois de terminar o Pai Nosso, ele apresenta. E esta realidade de como deve ser a nossa oração, ela já foi antecipada na primeira leitura, retirada do livro do Gênesis, no capítulo 18. Aqui, meus santos, nós já apresentamos de imediato, nós iremos aprofundar uma característica, mas já dá de imediato 4 características fundamentais de toda a oração. Então, qualquer oração nossa, ela precisa ter essas 4 características. Nós precisamos, vou dar apenas aqui 2, outras 2 você guarda, que eu já vou apresentar. Ela precisa ser perseverante e ela precisa ser humilde. Toda oração cristã precisa ser perseverante e humilde. Na primeira leitura, retirada do livro do Gênesis, essa característica é apresentada. Diz aqui que Abraão, ele
se coloca na presença de Deus para interceder por duas cidades, Sodoma e Gomorra, duas cidades muito pecadoras, conhecidas pelos seus pecados. E Abraão sabia que Deus iria destruir aquelas duas cidades. E Abraão vai e diz, o Senhor diz, Abraão, o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegam até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. E Abraão então começa a interceder, Senhor, o Senhor vai mesmo destruir as cidades de Sodoma e de Gomorra? E se houvesse na cidade 50 justos, o Senhor iria destruir a cidade? Olha que Abraão começa a conversar com Deus e começa a apresentar como que pedindo a misericórdia de Deus. Senhor, o Senhor é justo. O Senhor destruiria uma cidade inteira. E se houvesse 50 justos? Deus diz, olha, se houver 50 justos, eu não destruirei a cidade em consideração a esses 50 justos. Aí Abraão não se contenta e continua, Senhor, eu agradeço a atenção do Senhor, mas e se houvesse 40? O Senhor destruiria a cidade inteira se houvesse 40 justos naquelas duas cidades? E Abraão vai, e Deus diz, tá bom, Abraão, se houver 40, eu não destruirei a cidade. Aqui, meus santos, nós vemos o quê? Esse diálogo constante, contínuo e perseverante. Oração é isso, é diálogo com Deus. Abraão, por um lado, ele é humilde, porque ele se coloca diante de Deus em oração, mas a sua oração é perseverante. Ele vai e não se deixa cansar na sua súplica feita a Deus. Mas Abraão continua, Senhor, e se houvesse somente 30, o Senhor destruiria a cidade? E Deus diz, não, Abraão, se houvesse 30 justos, eu não destruiria a cidade. Aí Abraão continua, versículo 30, não se irrite, eu já estaria irritado. Eu já estaria irritado com tanto pedido de Abraão. Mas Deus, meus santos, Deus é perfeito. Deus é santo. Deus não se incomoda com as nossas ladainhas que nós ficamos colocando diante dele constantemente. Porque ele nos ama e Ele é Pai. E Ele sempre ouve com carinho e amor as nossas preces. De modo que nunca existe uma oração que ela não seja atendida por Deus. Coloque isso na cabeça. Padre, quando eu rezo, mas não sinto que Deus me ouviu. Deus ouviu, meu santo. Deus ouviu, minha santa. Porque independentemente dos seus sentimentos, Deus ouve as nossas orações. Padre, e quando eu não mereço aquilo que eu estou pedindo? Deus ouve, meu santo, porque se Deus nos tratar segundo os nossos merecimentos, nós nunca receberemos nada, porque não merecemos nada. Então Deus nunca nos trata segundo os nossos merecimentos, mas nos trata segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia. Eu já falei aqui a vocês de uma pessoa que falava para mim, que constantemente rezava assim, Senhor, se o Senhor achar que eu mereço, me dê isso. Aí eu disse a essa pessoa, minha santa, olha, é claro que Deus conhece as nossas limitações, né? Mas eu dizia, mas olha, não reza assim não, porque se você diz, Senhor, se o Senhor acha que eu mereço, diz, não, meu filho, você não merece não, então acabou, eu não vou receber nada, porque eu nunca mereço nada. Nós temos que ter essa consciência, que Deus é tão bom, que Ele nos ouve, apesar do nosso não merecimento. Deus
é misericórdia. E Padre, e quando eu rezo de uma maneira, devido a alguns problemas, de uma maneira desatenta, procure, meu santinho, rezar melhor. Procure aquietar o seu coração para se colocar diante de Deus, ou colocar as suas inquietações nas mãos de Deus. Mas saiba, mesmo oração inquieta é ouvida por Deus. E Padre, e quando eu peço o que eu não devo pedir, quando eu faço pedidos errados a Deus, Deus atende? Atende, meu santo. Ele não vai dar aquilo que de errado você está pedindo, mas Ele vai ouvir a sua oração e dará coisas melhores. Mas Deus sempre ouve as nossas orações. Pois bem, então aqui Abraão diz: meu Senhor, não se irrite se eu ainda falo, mas e se houvesse 30 justos? E depois, já que me atrevi a falar, já que eu já irritei mesmo o Senhor, Abraão diz: então tá bom, e se houvesse 20? E Deus diz: eu não vou destruir Abraão. Tá bom, se houver 20 justos na cidade, eu não destruirei. E Abraão diz que, de novo, que o meu Senhor não se irrite. Pela segunda vez, Abraão cita este ponto, que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez, se eu pedir só mais uma coisa. Até parece a gente quando vai pedir alguma coisa aos nossos pais, né? Eu vou pedir só mais uma vez, Senhor. E se houver 10 justos? Deus diz a Abraão: se houver 10 justos, eu não destruirei a cidade. Meus irmãos, quando a igreja pega este texto e põe, o que é que ela quer nos ensinar? Que a nossa oração precisa ser humilde e perseverante. Abraão é insistente. Abraão, até de alguma maneira, é inconveniente, segundo a lógica humana, é inconveniente, mas de nenhuma maneira é desrespeitoso. Ele é humilde. Senhor, tenha paciência comigo, Senhor. Se eu peço mais uma vez, Senhor, eu vou pedir pela última vez. Você vê nos gestos, nas atitudes de Abraão, essa humildade. Uma vez, faz muito tempo, eu ainda era seminarista lá em Maceió. Olha o tempo que isso faz, misericórdia. Eu conversando com uma pessoa, abre aspas, muito ungida, e ela dizia assim: quando eu rezo, eu ponho Deus no canto da parede, porque ou Ele me dá ou Ele me dá, porque eu dobro os joelhos e eu só levanto quando Ele me dá o que eu quero. Eu disse: gente, essa mulher é Deus, né? Essa mulher é Deus, porque imagine, vocês perceberam aqui toda a arrogância transvestida de oração. Isso não é oração, meus santos. O cristão, ele dobra os seus joelhos com toda a confiança, ele apresenta com toda a confiança todo e qualquer pedido, mas ele coloca com humildade, dizendo: Senhor, seja feita a vossa vontade, que o Senhor me dê esta graça que eu tanto quero e que acredito ser boa para mim, se o Senhor assim vir que isso é para o meu bem, seja feita a vossa vontade. Isso é uma prece humilde, porque se é apenas uma prece perseverante, você pede hoje, pede amanhã, pede depois, ela pode ser uma prece não cristã. Ela precisa ser acompanhada da humildade que se expressa não apenas na maneira que eu peço, mas também com aquela aceitação interior de não receber, se assim for da vontade de Deus. Entende, meus santos? É algo dolorido, mas é algo necessário, porque que esta atitude de humildade pressupõe a profunda convicção de que Deus sabe o que é o melhor para nós. Por esses dias, eu já falei a vocês, faz alguns meses, de uma prece que eu fiz a Deus durante muito tempo, e que aquilo que a Deus eu pedi, eu não recebi. E hoje, com toda certeza e convicção, eu olho para trás
e vejo que o que eu pedi Ele não me deu, mas Ele me deu algo muito maior e melhor. Meus irmãos, esta certeza e convicção de que Deus cuida de mim, e Deus me ama muito mais do que eu me amo, e que Deus conhece as minhas necessidades. Ele não vai me dar nada de inadequado, e não me dará pouco, Ele me dará muito, porque o seu coração é grande. Então, sejamos perseverantes na nossa oração, sejamos insistentes nas nossas súplicas, mas com toda a humildade, dando a Deus a liberdade dele nos dar algo de diferente daquilo que a Ele estamos pedindo. Quando eu era já aqui, seminarista aqui em Cuiabá, a mãe de um colega meu, seminarista, tinha adoecido. Era uma situação grave e ela ia se submeter a uma cirurgia, e a cirurgia era complicada, e ele chegou para mim. Eu ainda me lembro do local onde eu estava, lá no seminário, e ele disse assim: Overlan, eu era seminarista, né? Reza pela minha mãe, para que ela sare nessa cirurgia. E na hora, é claro que tem coisa que a gente guarda no coração, né, meus santos? Na hora eu ouvi aquele pedido daquele seminarista, e me veio a pergunta: e se chegou a hora dela, e ela tem que partir? Como deveria ser essa prece? Entende, meus santos? Quando alguém está numa situação dessa, e você tem que estar disposto a dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade. Eu te peço, pelo sucesso da cirurgia, mas se sair diferente, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A pessoa, graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso, a pessoa saiu da sala de cirurgia, mas aquela pergunta que Deus me fez, para mim, aquilo me acompanhou a vida inteira, de modo que, agora quando eu estava rezando pela nossa festa julina, por misericórdia de Deus, eu pedia pelo sucesso da festa, mas ao mesmo tempo dizia: Senhor, mas se estiver nos seus planos um outro caminho de maior dificuldade, eu peço pela celeridade da construção do nosso centro de catequese, mas se o Senhor tem um outro caminho e quer fazer algo bem lento, bem devagar, para me levar à perseverança e me ensinar o dom da fortaleza, de aguentar algo difícil, de uma cruz pesada que se vai carregando, tá bom, Senhor, se o Senhor assim quiser, seja feita a vossa vontade. Deus sabe o que é o melhor para nós. Então nós precisamos rezar e apresentar a Deus aquilo que nós queremos. Isso é justo, mas ao mesmo tempo dizer: mas o Senhor sabe o que é o melhor para mim. Então seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No evangelho de hoje, imediatamente após o Pai Nosso, Jesus aqui ensina, ele conta uma parábola de um homem que vai à casa do seu amigo e pede pão, que chegou visita na sua casa e ele não tem o que servir. E ele vai, chama, e o homem diz: já estamos deitados. Imagina, o contexto social da época era o quê? Todos dormiam numa sala, não tem energia elétrica, então estava ali escuro, os candeeiros estavam apagados. Você se levantar para procurar pão e levar, você não só se levantava, como ia acordar todo mundo. Então era um incômodo muito grande, e o homem não queria se levantar. E Jesus diz: olha, se ele não se levantar porque é seu amigo, ele vai se levantar pela sua insistência. Então, pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, procurai e achareis, porque a quem pede é dado. Se um filho pede pão, o pai dá pedra? Se um filho pede um peixe, o pai dá serpente? Ora,
se os vossos pais, que são maus, que são pecadores, sabem dar coisas boas aos seus filhos, muito mais o Pai do céu, Ele vos dará o Espírito Santo. Pedi o Espírito Santo. Então aqui Jesus, mais uma vez, com esta parábola, Ele nos ensina a perseverança, de pedir, e pedir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí você diz, mas padre, mas por que eu vou pedir tantas vezes, se Deus ouve, para que eu aprenda a querer o que eu estou pedindo? Meus santos, a oração precisa ser perseverante, não para que eu convença a Deus, mas para que eu me convença do que é de verdade necessário para mim. Quantas vezes, acredito que muitas vezes, muitos de nós, se não todos, dobramos os nossos joelhos todos os dias e dizemos, Senhor, me concede a graça de ser obediente a Ti. Senhor, me concede a graça de Te amar acima de todas as coisas. Senhor, me concede a graça de me libertar daquele pecado. Senhor, me concede a graça de ser paciente. Quantas súplicas a Deus fazemos, mas fazemos da boca para fora. Nós pedimos com a boca, mas não pedimos de fato com o coração, com a alma. De modo que nós precisamos repetir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que de fato queiramos aquilo que Deus quer nos conceder. Mas se Ele nos conceder antes de nós querermos de fato, não será um bem para nós. Então Deus exercita a nossa transformação e o nosso querer pela constância na súplica. Porque, olha, se existe um pecado que as pessoas confessam, é falta de paciência. Se existe algo de que as pessoas muitas vezes reconhecem, é o quê? Padre, eu não sou paciente, mas eu peço tanto a Deus. Mas a gente pede, mas na primeira oportunidade que tem para exercitar a paciência, a gente diz, não aguento. Isso já passou os limites. Então quer dizer, nós estamos pedindo, mas não pedindo com todo o coração e com toda a alma, com todo o nosso interior, dizendo, Senhor, concede-me de verdade a graça de Te amar de todo o meu coração. Mas dizemos isso, mas com tantos apegos, com tantas idolatrias, que manifestam que de fato, nós não queremos amar a Deus de todo o coração. Senhor, eu quero ser livre para Te amar, mas quando na verdade nós temos tantos apegos que nos aprisionam. Senhor, eu quero de verdade ser uma católica verdadeira, um católico verdadeiro. E aí quando uma cruz se manifesta na sua vida, você já se rebela, você já se revolta. Isto é, você não tem pedido a Deus esta graça, mas quando vem a oportunidade, você desanima. Por quê? Porque você não tem pedido de coração. Tem uma história que eu já ouvi há muito tempo, muito conhecida, de um jovem monge que tinha ouvido falar de um eremita. Eremita é um monge que vive no ermo, vive sozinho em oração e contemplação. E ele ouviu falar que existia um eremita muito santo, um homem de muita oração e de muita intimidade com Deus. E ele queria ter também intimidade com Deus. Ele queria ser amigo de Deus. Ele queria ter a presença do Espírito Santo, a presença forte do Espírito Santo nele. Então ele foi atrás desse eremita. Chegando àquela região onde ele morava, ele se encontrou, esse jovem monge se encontrou com o monge velho, mas um homem ainda forte, mas já vivido, e disse, eu quero ser amigo de Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero amar a Deus de todo o meu coração. O monge ouviu aquilo, ele experimentado, ouviu aquilo, ele, um homem sábio, que sabe que muitas vezes nem tudo aquilo que sai da nossa boca é verdade, disse, vamos para o rio. E o monge mais novo disse, então tá bom, vamos para o rio.
Eles foram para o rio. Lá chegando, o monge mais velho disse: desça, fique debaixo d'água. O monge mais novo não entendeu muito bem. O que ele queria era ter intimidade com Deus. O que ele queria era amar a Deus. O que ele queria era o Espírito Santo. E o monge estava mandando que ele mergulhasse na água. Mas tá bom, ele foi obediente, ele veio de tão longe, né? Então ele obedeceu, submergiu. Um monge mais velho o segurou debaixo d'água. E os segundos foram passando, e o monge velho o segurando debaixo d'água. E mais outros segundos foram passando, e o monge velho o segurando debaixo d'água. Até que ele não mais aguentou ficar debaixo d'água e subiu, puxando o ar com toda a força, como acontece, né? O monge velho olhou para ele e disse: quando você quiser Deus, da mesma maneira que você quis o ar para respirar, Ele virá. Entende, meus santos? Nós às vezes dizemos, mas dizemos com a boca: Senhor, eu queria tanto ser santo. Mentira! Que queria ser santo nada. Você gosta de ser pecador. Você gosta de ser apegado aos seus pecados e aos seus vícios. Que mentira que você quer ser santo. Eu queria tanto, Senhor, ser meu amigo. Mentira! Que nosso Senhor falou que é amigo dele quem obedece os mandamentos. E você não gosta de obedecer os mandamentos de Deus. Então não é verdade. Então o que é que nós precisamos fazer? Na nossa oração dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero querer ser teu amigo. Eu quero querer ser santo. Eu quero querer fazer a tua vontade. Eu quero querer andar na luz. Eu quero aprender a amar a cruz, Senhor. Eu ainda não amo a tua cruz. Eu ainda não te amo de verdade. Mas eu quero querer, Senhor. No meu coração existem tantos apegos. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a querer deles me desapegar. No meu coração, Senhor, existe muita idolatria. No meu coração existe muita preguiça. No meu coração existe muita mágoa. No meu coração existem ainda muitos desregramentos. Mas me ajuda, Senhor, a ser diferente. Concede-me uma mudança no meu coração. Gostaria de terminar esta homilia com uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que apresenta muito bem essa realidade de apegos no nosso coração que nós precisamos apresentar a Deus nas nossas preces. Santa Teresa diz assim: ó, que difícil coisa eu vos peço, meu verdadeiro Deus. Que difícil coisa eu vos peço, que queirais a quem não vos quer. Esta coragem de reconhecer de que nós não queremos a Deus suficientemente. É mentira. Muitas preces que brotam dos nossos lábios são mentirosas. Não é verdade que nós queremos amar a Deus. Não é verdade de que nós queremos ser amigos de Deus. É mentira. E nós precisamos ter consciência de que as nossas preces são mentirosas, para que nós supliquemos de verdade. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu não te amo, mas eu preciso aprender a te amar, Senhor. Senhor, eu me rebelo contra a tua vontade, mas eu preciso ser obediente e dócil à tua vontade. Senhor, eu quero dobrar a tua vontade com as minhas preces, mas eu preciso aprender que a prece, a oração deve ser o caminho de dobrar a minha vontade à tua. Meu Deus, eu quero que tu faças a minha vontade, mas eu preciso aprender que o caminho da minha felicidade está na tua vontade. Me ajuda, Senhor. E é isso o que Santa Teresa d'Ávila está dizendo: ó meu Deus verdadeiro, que coisa difícil eu vos peço, que o Senhor queira a quem não vos quer, que o Senhor abra a porta a quem não bate. A palavra diz: batei e vos será aberto, mas eu não bato, porque até quando eu rezo errado. Então eu não tenho batido na porta de Deus. Que o Senhor abra a porta a quem não vos bate, que o Senhor dê saúde a quem gosta de estar enfermo e anda procurando a enfermidade.
Isto é, eu gosto da enfermidade porque eu não amo a Deus suficientemente. Como é difícil, Senhor, uma conversão assim. Como é difícil, Senhor, uma mudança de coração para quem é dessa maneira. Mas eu me confio, Senhor, na Tua misericórdia que é infinita. Eu me jogo, Senhor, na Tua providência, na Tua misericórdia e na Tua bondade. E eu te suplico, Senhor, que o Senhor comece a obra começada. Que o Senhor termine a obra começada. É o salmo de hoje que diz: ensinai-nos, versículo, Salmo 137, ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Completai em mim a obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. A liturgia de hoje, além de nos ensinar a oração, de como devemos rezar, ela deve encher o nosso coração de confiança, de que Deus, meus santos, Ele quer nos dar o seu Espírito, de que Deus quer transformar os nossos corações, de que Deus quer mudar a nossa vida, de que Deus quer nos santificar, apesar de nós querermos muito pouco o Espírito Santo, de nós querermos muito pouco a santificação, de nós querermos muito pouco a nossa mudança, mas Deus que quer infinitamente mais é a nossa esperança. Isso deve fazer com que nós, quando nós nos colocarmos em oração com toda a verdade, que nós peçamos com toda humildade: Senhor, concede-me a graça, Senhor, de receber o Teu Espírito Santo, para que Ele guie as minhas vontades, para que Ele guie os meus afetos, para que Ele guie os meus sentimentos, para que Ele guie os meus pensamentos. É verdade, Senhor, de que muitas vezes eu não quero ser guiado. É verdade, Senhor, que muitas vezes eu não quero que o Teu Espírito Santo mude os meus sentimentos, mas eu te peço, Senhor, por bondade, concede-me aquelas graças que eu verdadeiramente não tenho pedido, mas que Tu sabes de que delas de verdade eu necessito. Meus santos, que hoje nós voltemos para casa com esta palavra firme, forte e clara nos nossos corações. A oração é o caminho mais seguro e necessário de nós encontrarmos a Deus, que quer se encontrar com todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.